Bom, pessoal, como eu comentei no último vídeo da série explicando termos de cutelaria, eu iria falar da faca que mais me dá prazer no uso, satisfação, né, de usar essa faca. Então eu preciso contextualizar primeiro para os amigos poderem entender do porquê disso, né? Todo mundo sabe, quem acompanha o canal, que eu faço questão de eficiência, né? Isso em lâmina, em todas as áreas da vida. E por isso mesmo, gente, quem acompanha o canal sabe que o Cabral é vegano, certo? Porém, um tipo especial de vegano, é o que eu chamo de vegano de segunda ordem. Por quê? Exatamente por causa da eficiência. Ou seja, alguns seres consomem os vegetais, condensam a energia e os nutrientes desses vegetais, formando os tecidos, e aí eu consumo esses seres, né? Seres como boi, carneiro, cabrito, frango, porco, coelho, esses tipos de seres, né, gente, que nada mais são do que energia e nutrientes concentrados de vegetais. Então, o Cabral é um vegano de segunda ordem. E aí alguém pode estar pensando, Cabral, então quer dizer que você não come jacaré, não come gato? Gente, o último gato que eu comi deve ter uns 20 anos. Jacaré, o último que eu comi, deve ter uns 10, 12 anos. Cabral, mas esses seres comem animais. Não. Vejam bem, esses seres são veganos de segunda ordem também. E aí alguém deve ter pensado, Cabral, então você é canibal. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, canibal é aquele que consome a própria espécie, tá? Jacaré, gato e outros seres desse tipo não são da minha espécie, são veganos de segunda ordem também. Aliás, o jacaré vai de tudo, né? Aí peixe. Gente, o primeiro filósofo do mundo, que foi o Dino da Silva Sauro, da família Dinossauro, uma vez num episódio ele estava tentando explicar para o filho dele, o Bob, que o que não era vegetal e animal era pedra, né? Eu, indo um passo além nessa grande formulação filosófica, eu diria, se não é animal, não é vegetal e não é pedra, é peixe, tá? Porque peixe não é animal, não é isso, gente? Então, é por isso que eu sou vegano de segunda ordem. E aqui os amigos vão entender por que essa faca me dá muito prazer no uso. E que faca é essa? Suibo de descarnar, tá? Ou, na verdade, suibo de remover tecidos de órgãos rígidos de seres vivos, tá? Por quê, gente? Porque ela é absurdamente boa no que faz. Extremamente eficiente, dá um prazer danado. E, principalmente, o último animal, agora parando um pouco a brincadeira, o último animal que eu abati foi em 2019, foram 2 carneiros. De lá para cá, gente, eu basicamente tenho desmontado o pernil de porco e peito de frango, asa e contracoxa. Eu nem me lembro quando foi a última vez aqui em casa que nós preparamos com osso, porque eu sempre descarno, tá? E essa faca é fora de série para isso. Outra coisa, os supermercados, pelo menos da minha cidade, rotineiramente fazem promoção de cortes, por exemplo, de porco, o carré, costelinha,
o pernil fatiado na longitudinal, ou seja, vem com osso e tal, e os preços são muito atrativos. E eu já cansei de fazer cálculo, obviamente, descontar do osso a quanto sai o preço da carne. E sai muito em conta. Então o que eu faço? Quando tem umas promoções dessas, normalmente eu compro 15, 20 quilos e coisa, chego em casa e vou desossar. E essa mocinha trabalha bem demais da conta. Primeiro que na mão é um conforto fora de série, tá? Ela parece que veste na mão. Qualquer pegada, tá? Qualquer pegada de desossa, ela funciona muito bem, desossa muito bem, e apesar de a ponta ficar basicamente o tempo inteiro em contato com o osso, porque ela raspa o osso direto, gente. Se você vai desossar, não tem outro jeito. Você vai raspar o osso direto, porque basicamente se dá através do que a gente chama de riscos, tá? Você vai riscando a carne e ela vai desprendendo do osso, tá? E o fio dessa lâmina, gente, ela tem 57 RC, salvo engano. É muito bom. Você praticamente não ouve. Apesar de que o aço não ajuda muito nisso, que é o 104110, 104116, tá? Mas o tratamento térmico da Victorinox, porque a Suibo é Victorinox, é fora de série. E eu confesso para os amigos, gente, que quando eu estou trabalhando com essa faca, eu não fico pensando no prazer que ela me dá. Eu fico extremamente satisfeito com o rendimento do serviço, a qualidade do serviço, tá? Como ela faz ficar fácil essas tarefas. E como eu falei, por ela desempenhar tão bem, o serviço rende, gente. E, por exemplo, quando você vê as ossadas, as carcaças e tal, o nível de desperdício é baixíssimo, quase não existindo, mesmo quando você trabalha rápido. Por quê? Porque ela faz muito bem as tarefas. Então é isso que eu falo, gente, é isso que eu falo de uma ferramenta que te dá prazer ao usar essa ferramenta, o desempenho dela. Eu não estou preocupado com a beleza, eu não estou preocupado com a estética, se a lâmina é polida. A lâmina polida ajuda no desempenho? Sim, é verdade, mas eu não estou preocupado se a lâmina tem um polimento espelhado, se o cabo é laranja, se tem um desenhinho. Não, o que importa para mim é se é confortável para pegar, se é segura na mão, se é seguro para mim empunhar a lâmina, se a lâmina corta bem o que tem que cortar, tá? Se a tarefa está sendo desincumbida com eficiência. É isso que conta para mim. E é por isso, gente, vejam bem, eu não condeno quem faz e nem falo contra. Porém, para mim, eu, Hélio Cabral, não tem o menor sentido a pessoa virar e falar assim: eu gosto de lâmina artesanal porque é única. Ô, gente, cada cabeça uma sentença, isso é verdade, cada um com seus princípios, isso é verdade, mas para mim, pessoalmente, eu fico pensando, que vantagem tem isso? Se essa aqui, que é absurdamente eficiente, eu não fico pensando na eficiência dela, e é o que eu gosto na lâmina, eu só sei que o serviço está sendo muito bem desempenhado rápido, com extrema eficiência. Isso é prazeroso, no final das contas é prazeroso. Agora, eu nunca me peguei a usar uma lâmina pensando que era uma Suibo, que era uma Victorinox,
que a lâmina é polida. Não, nada disso. Eu estou concentrado no serviço. E quando eu estou concentrado no serviço, gente, que diferença vai fazer para mim se aquela lâmina que eu estou trabalhando é única? Nem que seja única, porque, vamos dizer que isso aqui fosse cabo de madeira, tem um veiozinho de madeira atravessado aqui, que nenhum outro cabo de madeira vai ter um veiozinho igual esse. Que diferença esse diabos desse veio vai fazer na tarefa, vai fazer diferença na tarefa que aquela lâmina tem que desempenhar? E se aquela lâmina tem um detalhezinho na espinha que a diferencia das outras, ou ela é um pouquinho menor, ou um pouquinho maior, ou um pouquinho mais larga, um pouquinho menos espessa do que outras lâminas que aquele cuteleiro faz. Que diferença isso vai fazer para mim quando eu estou usando a ferramenta faca? Tá? Quando eu estou falando aqui, gente, de uso prático, usar a ferramenta para aquilo que ela foi criada, foi pensada, foi desenhada. Então, esses detalhezinhos, a pessoa fica, nossa, mas é muito bonito isso aqui, nossa, esse cabo mais é lindo e tal. Gente, que diferença isso vai fazer quando eu estiver desossando um carré? Que diferença isso vai fazer quando eu estiver desossando uma costela de porco? Que diferença isso vai fazer quando eu estiver desmontando um pernil? Nenhuma, gente, zero. Eu sei que às vezes a pessoa tem que justificar de alguma forma o dinheiro que ela gasta. O dinheiro é dela, tá? Mas até pessoalmente ela tem que justificar aquilo para ela mesma. A maioria das pessoas é assim. Ah, não, é porque é artesanal, é única. Tá? Que diferença isso fez no trabalho dessa ferramenta? Zero. Vamos ser honestos, sem ficar rasgando seda, adorando pílula, sendo brutalmente honesto. Não faz diferença alguma. Falar que esse cabo é lindo e coisa, que diferença faz no desempenho da tarefa dessa faca? Nenhum. É por isso, gente, que essa faca me dá muito prazer no uso, pelo desempenho, tá? Porque ela executa muitíssimo bem todas as tarefas para a qual ela foi pensada e é destinada. Isso dá prazer, isso dá satisfação, tá? Ficar pensando, se fosse um cuteleiro que tivesse feito e tal, não, mas ela não é igual a nenhuma outra. Que de raios de diferença isso vai fazer quando você tiver que cortar alguma coisa, gente? Sejam honestos. Eu sei que tem uma hora que um choque de realidade incomoda um pouco, mas que diferença faz ser uma peça única? Tem gente que elogia coisa artesanal como se fosse assim um supra-sumo. Via de regra, vejam bem, existem exceções. Via de regra, são ferramentas muito piores do que as melhores ferramentas industriais para aquela mesma tarefa. Via de regra. Óbvio que existem exceções, mas via de regra são muito inferiores para desempenhar aquela tarefa que seria mais específica ou mais talhada para ela. E as pessoas ficam lá, não, mas que a bainha é isso, que a empunhadura em madeira tal é uma maravilha, porque a empunhadura em micarta, a empunhadura em G10, a empunhadura em titânio, a empunhadura em não sei lá o quê. Gente, a empunhadura pode ser no que for, ela tem que ser confortável, segura, permitir boa pega e permitir desempenhar bem as tarefas. É isso, tá? Do que ela é feita, faz diferença? É lógico, se a gente for na minúcia, por exemplo, se você vai lidar muito com carne, você não vai querer uma empunhadura em madeira não tratada. Por quê? Aquilo vai se embeber de sangue, gordura, sabão, etc., umidade. Com o tempo isso vai prejudicar a madeira. E se for micarta? Micarta eu já expliquei, gente. É um excelente material. No empunhar dá uma sensação de maciez que não existe,
Mas a micarta, mesmo a original, feita com resina fenólica, ela acumula, ela absorve cheiro. Por quê? Principalmente se você usar tecido como algodão, por exemplo, cujos os túbulos são ocos. E aí a resina não penetra nos túbulos de algodão. E aí o cheiro, a química penetra ali e o cheiro permanece. A Cabral, mas tem a micarta feita com fibra de vidro. Isso surgiu mais recentemente, entre aspas, para tentar concorrer com G10, que é fibra de vidro, não absorve cheiro, não absorve química nenhuma. Mas a micarta original é feita com tecidos orgânicos, estopa, linho, cânhamo, algodão, papel, tá? Então é isso. E não estou falando mal da micarta, gente. Só estou dando um detalhe, e que eu jamais penso, essa empunhadura é micarta, por isso é que ela está indo bem. Não, eu nem penso se ela está indo bem na minha mão ou não. Eu simplesmente sinto e vou fazendo o serviço, e quando eu acabo o serviço, minha mão não está doendo, meus dedos não estão doendo, meu pulso não está doendo. Por quê? Porque a ferramenta é eficiente. E aí está englobado empunhadura, lâmina, fio, desempenho, uma série de fatores, tá? Mais uma vez, gente, eu vou cortar para os amigos sentirem o fio dessa faca. Viram a suavidade? E olha que esse aço não ajuda muito. Então, esse presente do Daniel Negri, gente, das facas que eu tenho de uso atualmente, é a que mais me dá prazer no uso. Por quê? É a que apresenta o melhor desempenho nas tarefas destinadas a ela. A Cabral, ela é tão melhor assim do que a Victorinox de desossa? Não, gente, ela não é tão melhor. Mas ela é um pouco melhor porque a empunhadura é um pouco diferente, a lâmina é mais polida, ela é um pouco mais estreita do que as Victorinox que eu tenho, e o tratamento térmico dela, ela tem um ponto a mais de dureza, o que ajuda na retenção de fio. Então, é um conjunto de fatores que fazem essa faca me dar muito prazer, muita satisfação no uso. Tá? É isso que eu quero dizer. Uma faca que dê muita satisfação no uso. Por quê? Simplesmente porque ela é muito boa no que faz. Tá? Então, como eu comentei no último vídeo da série de explicando termos da cutelaria, essa é a faca que mais me dá prazer no uso, que mais me dá satisfação no uso, justamente por causa do desempenho. E teve aquela brincadeirinha no início de vegano de segunda ordem. Porque se tem uma coisa que o Cabral é carnívoro. Se tem uma coisa que eu gosto e que não me faz mal, é carne, gente. E eu já comi coisas que a maioria das pessoas nem imagina, tá? Mas muitas delas já tem muito tempo, tá? Mas é o que eu falei até hoje. Felizmente, na minha cidade, os mercados e supermercados e hipermercados fazem essas promoções de carnes com osso, e eu compro assim, batelada delas para desossar e congelar, porque sai bem mais em conta. E algumas vezes no ano eu gosto de comprar um pernil inteiro de 12, 14 quilos, ou para desmontar, porque quando você aprende a desmontar um pernil, via de regra, você tira bifes no pernil longitudinal, ou assa um pernil inteiro, e você come aquilo. Acontece, gente, que quando você tem um paladar mais apurado e sabe cada corte do pernil, os diferentes cortes, apesar de que no pernil, se é um animal novo, a textura e a maciez é basicamente a mesma, mas tem diferença de maciez.
do colchão mole para o colchão duro, do colchão duro para o lagarto, do lagarto para a alcatra, da alcatra para a picanha, para o patinho, tá? São carnes com texturas e sabores diferentes. E se você sabe desmontar um pernil, você pode sentir todos esses sabores. E outra coisa, há muito tempo, gente, que eu, mesmo assando um pernil inteiro, eu retiro os gânglios linfáticos, tá? E o pernil, ele tem alguns gânglios linfáticos que são aparentes quando ele chega para você, o lado do colchão mole, ou seja, a parte interna, a que não tem pele, ela normalmente tem um gânglio mais para a ponta e uns menorzinhos, tá? É um formato que lembra um pouco um rim com alguns gominhos, numa cor assim, chocolate bem clarinho, tá? Normalmente o animal de granja não tem doenças, não tem infecções, então esses gânglios não estão infartados. O máximo que acontece para quem tem um paladar mais apurado é você assar um pernil inteiro com esses gânglios e dar um gosto, como eu diria, amanteigado, no mau sentido, tá? Porque é um gânglio que tem uma serosidade, então eu retiro tudo. E o principal, num pernil, tem duas formas de você remover o gânglio que fica no meio do pernil, tá? Ou você deita o pernil, pega o garrão. O garrão nada mais é do que o tendão de Aquiles do porco, tá, gente? Então ele vai do tornozelo até em direção ao joelho do porco, que fica a uns 10, 15 centímetros do tornozelo dele. Você pega a linha central do garrão. Eu mesmo com um pouco de experiência, eu gosto de abrir a pele exatamente nessa linha, e aí eu identifico a junção do colchão duro com o lagarto. Abro ali, tá? Um corte mais ou menos desse tamanho, meto o dedo, sinto lá, e com a faca vou soltando o gânglio com a rede de veias e artérias que ele tem. E é uma rede mesmo esbranquiçada. Para a maioria das pessoas, gente, não vai conseguir fazer isso. Então tem um jeito muito fácil de você fazer isso. Você deita o pernil sobre a parte da pele, vai ficar exposto o colchão mole, tá? Você vem soltando o colchão mole, tá? Normalmente você começa a soltar o lado posterior dele, que está em contato com o lagarto, e dobra ele. No que você dobrar, você vai ver ali em cima do colchão duro um gângliozinho envolvido por gordura e uma série de veias. É só você remover aquilo, volta o colchão mole para o lugar e pode assar seu pernil inteiro. Você não vai ter esse gosto amanteigado na carne, vai ficar livre do gânglio, tá? Que o pessoal fala glândula, mas não é glândula, é um gânglio linfático, tá? E é por isso que eu removo também, porque a linfa drena tudo que não presta, entre aspas, nos tecidos, vai desde de produto químico de célula morta e tal, uma série de coisas. E Cabral, se eu comer o pernil com isso, vai fazer mal? Gente, em 99,9% das vezes, zero de mal, tá? Só para a pessoa que tem um paladar mais aguçado, faz uma diferencinha no sabor, tá? E como eu falei, se você quiser separar o pernil, eu não quero, eu quero assar inteiro. Ótimo, você assa e depois, você sabendo as peças, você pode separar. Por exemplo, na minha opinião, a porção mais saborosa do pernil fica justamente entre o tornozelo do porco e o joelho, que é o músculo, tá? Que você compra no açougue de boi, chamado músculo, que fica ali no garrão e tal. É um músculo do porco. Para mim, é a carne mais saborosa do pernil assado. E aí, então, você, por exemplo, você pode servir essa carne especial para você ou para quem você quer,
A pessoa tem o colchão duro, normalmente é chamado de porção branca. Por quê? Porque ele fica do lado do lagarto e quando você assa, o colchão duro fica esbranquiçado e o lagarto fica avermelhado. Então tem quem não goste de carne mais escura, você serve o colchão duro, tá? Que ele fica branquinho, tá? Então essas nuances é que fazem diferença. E quem faz muito bem todas essas tarefas? Essa faquinha aqui, tá? Então, eu acho que era isso por esse vídeo, expliquei muito bem explicado, contextualizei por que ela é a faca que mais me dá prazer e satisfação ao usar. Exatamente porque é a que tem o melhor desempenho que eu já vi até hoje de todas as facas que eu já usei para trabalhar a carne, tá ok? Um abraço a todos.